Que o Senhor possa nos usar mais e mais, né? Porque nós temos a marca da promessa. Essa marca, ela é algo tão importante nas nossas vidas, porque essa marca define quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos os filhos amados de Deus. E por isso o Senhor também quer usar as nossas vidas. A mim e a você. Amém? Queridos, vamos ficar de pé mais uma vez. Agora para a gente orar. Curva tua cabeça aí. Vamos conversar com o Senhor. Senhor nosso Deus, Santo Senhor, teu nome. Nós nos diminuímos, Senhor, na tua presença. Diante a tua majestade, a tua grandeza. Nós nos curvamos, porque reconhecemos, Senhor, que nada somos. Queremos nesse momento, ó Deus, oferecer a Ti a nossa adoração. Que o nosso louvor, que a nossa adoração possa ser sincera, verdadeira. E que possamos nos entregar cada vez mais a Ti. Que possamos, ó Deus, estarmos conectados contigo. Através desse relacionamento que o Teu Espírito tem conosco. E que esse Espírito que habita em nós possa falar, possa se manifestar, possa revelar aquilo que a Tua palavra tem a dizer aos nossos corações essa noite. Essa é a oração que te faço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem aqui já teve que dar uma desculpa para alguém? Hã? Quem aqui já criou um pretexto para dizer, em outras palavras, né? Eu não posso, eu não vou, eu não quero. Quem aqui já fez isso? Acho que todos nós, né? Lá em casa, a Beatriz, a minha filha de 7 anos, a parte mais difícil é fazer a tarefa de casa. Eu acho que, não sei se todas as crianças têm essa dificuldade, né? Mas lá em casa, a parte mais difícil é a hora da tarefa. E na hora da tarefa, ela inventa muitos pretextos, muitas desculpas. E a tradicional é, pai, eu estou com dor de cabeça. E ela se vitimiza, né? Pai, eu estou doendo minha cabeça, pai. Aí quando não é a dor de cabeça, é a dor de barriga. Pai, está doendo minha barriga. E é interessante que é uma dor de cabeça que passa imediato, né? Quando bota na frente da televisão, não tem dor de cabeça, não tem dor de barriga. Mas na hora de fazer a tarefa, cria-se uma forma de burlar. Ela busca uma saída, uma maneira um subterfúgio, para não fazer a tarefa. Então, o ser humano, ele constantemente cria esse subterfúgio para tentar burlar alguém, para tentar, de alguma maneira, fugir de uma responsabilidade, de um compromisso. Mas agora eu pergunto para vocês, irmãos, e quando nós tentamos fazer isso com Deus? Agora a pergunta é, você já criou ou já deu alguma desculpa para Deus? Você já tentou, de alguma forma, criar um subterfúgio para fugir de uma responsabilidade que Deus mostrou para você? Alguma vez você já fez isso, irmão? Fazemos isso constantemente. Todos nós fazemos isso.
A Bíblia mostra, irmãos, que a primeira vez que um homem tentou fazer isso com Deus ocorreu ainda lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, do 11 ao 12, vou citar esse exemplo para vocês. Quando Deus atribui a responsabilidade ao homem e coloca sobre ele, inclusive a responsabilidade sobre a mulher, o homem foi constituído cabeça, aquele que era o líder no jardim. Mas vejam só, quando a mulher, ela desobedece, come do fruto, e ela assim também entrega para o homem também come do fruto. E quando Deus aparece para o homem, Adão foi estrategista. Ele tentou criar um subterfúgio. Ele tentou criar um argumento para tentar tirar a culpa de cima dele. Versículo 11 e 12 diz assim: E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, logo Adão cria aqui uma desculpa para se eximir da culpa e tentar de alguma maneira colocar a responsabilidade em cima da mulher. Tem um texto que Jesus fala também, um exemplo bem clássico. Ele fala sobre uma parábola que, certa vez, um homem fez um banquete. Ele organizou todo um banquete e resolveu então convidar as pessoas para esse banquete. Só que as pessoas, para não irem ao banquete, começaram então a dar desculpas. O versículo 18 do capítulo 14 de Lucas diz: Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Então o pretexto, a mania de arrumar uma desculpa, isso é inerente a cada um de nós. Nós tentamos fugir de compromissos, de responsabilidades, e criamos então subterfúgios. A Bíblia também fala, meus amados, que é impossível burlar Deus. Por mais que a gente possa enganar uma pessoa, um homem, um amigo, ou até mesmo sua esposa, seu marido, criar um pretexto, uma desculpa, para fazer isso com Deus é praticamente impossível. Sabe por quê? Porque lá no Salmo 139, o texto diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele diz que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Então é impossível burlar, é impossível enganar a Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas, de todas as intenções dos corações humanos. Mas, queridos, o que nós ganhamos? Que tipo de prejuízo nós adquirimos quando nós criamos desculpas? Quando nós tentamos tirar a responsabilidade de cima dos nossos ombros? Quando nós dizemos para Deus: Senhor, eu não posso agora porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu queria nessa noite dar um exemplo muito conhecido na Bíblia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3.
Vamos fazer a leitura em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Quem encontrou pode dizer amém. O texto diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito. Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em exílio de vocês, pois vi o que eles têm sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito. Lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não o deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando
em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tirem um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeste vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhes o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na sua mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Amém? Um texto grande, né? Mas, queridos, esse é um dos diálogos mais incríveis da Bíblia. É um dos diálogos mais impressionantes que eu acho. Porque ele retrata uma das experiências mais fabulosas que um ser humano já teve na presença do Senhor. Uma sarça pegando fogo. E daquela sarça saiu uma voz que falava, que se comunicava com aquele homem, com Moisés. A história de Moisés é algo extraordinário, fantástica. Talvez seja um dos personagens mais importantes da Bíblia. Porque Moisés representa a nação de Israel, a legislação. Mas a história de Moisés é uma história marcada por reviravoltas. E ela é dividida em 3 partes. Por 40 anos, meus amados, Moisés viveu no Egito como um príncipe, cheio de regalias, criado juntamente com o futuro faraó, que seria o seu irmão. Moisés foi criado como um príncipe no Egito. Mas depois de cometer um assassinato, Moisés foge para as terras de Midian e se casa com uma mulher chamada Zípora. Ali tem 2 filhos, ele vive no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Naquelas terras, Moisés passou mais 40 anos.
Então, quando Deus se revela para Moisés, ele já tinha 80 anos de idade. 80 anos. Já tinha vivenciado duas realidades. Já tinha estado no palácio, entre os príncipes, pessoas importantes. E agora ele se encontrava num vilarejo, numa terra simples. E agora era um simples pastor de ovelhas. Mas se você olhar a história de Moisés, queridos, nós vemos que desde o princípio do seu nascimento, havia um plano de Deus na vida de Moisés. Deus guardou aquele bebezinho desde pequeno, em meio à grande tragédia, em meio à grande matança. Moisés conseguiu sobreviver dentro de um cestinho, em um rio cheio de perigos, correntezas, animais, e foi parar justamente no lugar onde ele poderia estar protegido e guardado. Deus guardou a vida de Moisés. Deus tinha um plano traçado para Moisés. E ele foi revelando por etapas, momento após momento. E agora, com 80 anos de idade, chegou o momento, chegou o dia, chegou a hora de Deus revelar para Moisés o seu plano. E sabe o que é que Deus faz? Deus se apresenta para ele de uma forma sobrenatural. O próprio Deus, o próprio Senhor, se revela naquela sarça. O objetivo de Deus era revelar a Moisés o seu plano. Era mostrar para ele que desde o princípio havia um plano traçado e ele fazia parte desse plano. Sabe o que foi que Moisés fez quando Deus apresentou o plano para ele? Ele tentou encontrar, aliás, ele tentou burlar. Ele colocou diante de Deus desculpas. Moisés levantou várias desculpas. Ele tentou criar subterfúgios para de alguma forma pular fora, para de alguma forma dizer: Senhor, eu não quero estar nesse negócio aí. Eu não quero. E eu queria, junto com vocês, pontuar aqui as desculpas de Moisés. E de alguma forma olhar para essas desculpas e associar com as nossas desculpas. Porque muitas vezes, irmãos, as desculpas de Moisés são as nossas desculpas diárias diante de Deus. Qual foi a primeira desculpa que Moisés levantou? Versículo 11. A primeira desculpa de Moisés envolvia a sua identidade. Moisés disse para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Essa é uma das desculpas mais comuns. Geralmente nós utilizamos quando julgamos o tamanho da tarefa. Geralmente quando a tarefa ela é grande, a gente diz assim: quem sou eu para fazer isso? Eu? Não. Essa tarefa aí não é para mim. Ela é muito grande. E eu sou muito pequeno. Rapidamente, irmãos, nós nos colocamos no final da fila. Porque achamos que a tarefa ela é muito grande. Tem pessoas mais capacitadas para essa tarefa. Eu não sou capaz de realizá-la. É incrível como essa desculpa ela tem a ver, irmãos, com a maneira como nós nos enxergamos. Como você se enxerga? Geralmente a gente olha para os nossos defeitos. Geralmente nós olhamos para as nossas fragilidades.
para as nossas fraquezas. E aí concluímos: quem sou eu para fazer isso? Olhamos para os nossos defeitos e dizemos: quem sou eu? Muitas vezes também, queridos, nós somos induzidos por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas olham e dizem a nosso respeito, pela maneira como os outros olham para nós. Você sabia que Moisés, antes de fugir, Moisés passou por uma frustração? Versículo 14 de Êxodo 2. Moisés já tinha assassinado aquele egípcio. E isso estava ainda em oculto. Isso ainda estava encoberto. Mas alguns hebreus assistiram e viram quando Moisés matou aquele egípcio. E o texto mostra que havia alguns hebreus brigando entre si. E Moisés foi até lá, para tentar de alguma maneira pacificar aquela situação. E olha só o que os hebreus disseram para Moisés. Eles disseram: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? O que foi que aqueles hebreus falaram para Moisés? Eles disseram: olha, tu não é nada. Quem tu pensa que tu é? Tu não passa de um assassino. Tu não passa de um assassino, de um covarde que mata e se esconde. Queridos, nós entramos numa crise de identidade. Muitas vezes levados pela opinião que as outras pessoas têm ao nosso respeito. E por conta disso nós criamos uma redoma para nos proteger. E muitas vezes essa redoma é utilizada como uma barreira para me colocar num lugar onde eu possa ficar quietinho, numa situação cômoda, simplesmente parado. Aqueles homens, eles frustraram, talvez, o desejo de Moisés de se revelar ao seu povo, de buscar saber quem ele era. Mas aquela frase foi muito forte. E sabe o que Moisés fez naquele momento? Os caras já estão sabendo do que eu fiz. É hora de fugir. Correu. Aquelas palavras fizeram com que Moisés fugisse, se escondesse. Irmãos, quantas pessoas hoje não estão escondidas? Porque um dia alguém chegou para elas e disse coisas assim: você não é nada. Você não passa de um ninguém. Quantas pessoas absorvem isso? E assim como Moisés, encontram uma maneira de se esconder, de fugir. Na verdade, irmãos, Moisés não sabia quem ele era de fato. Imagine só um hebreu, criado pelos egípcios e vivendo com midianitas. Confusão muito grande na cabeça desse cidadão. Culturas diferentes, povos diferentes. Viveu em lugares diferentes. Mas é incrível a resposta de Deus, né? Quando nós criamos subterfúgios, Deus vem logo com a resposta. E Deus é direto. Porque é impossível burlar a Deus, irmão.
Quando Moisés disse: quem sou eu? Deus disse para ele, no versículo 12: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. O que Deus quis dizer aqui, irmãos? O que Ele quis afirmar ao dizer assim: eu estarei com você? Deus quis dizer assim: não importa quem você é, ou o que você fez, o que importa é que eu estou com você. Amém? Não importa quem você é ou o que você fez, o importa é que eu estou com você. Vocês sabiam que essa expressão, eu estou com você, Deus a utiliza várias vezes na palavra de Deus? Josué, capítulo 1. Deus diz o quê? Ser forte. O que mais? Eu serei com, por onde quer que andares. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis, o quê? E eis que estou convosco, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quem é você? Quem somos nós para tentar levantar um argumento para Deus e dizer: Senhor, eu não posso, eu sou inferior, eu sou pequeno, sou isso, sou aquilo? Se a garantia do sucesso não depende de mim, depende dele. Quem eram os discípulos, irmãos, para sair pelo mundo todo fazer discípulo? Quem eram eles? Quem eram? Pescadores, pessoas comuns, cobrador de imposto. Eles não eram importantes. Mas qual foi a coisa mais importante que Deus disse para eles? Eu estarei com vocês. Eu estou com vocês. A segunda desculpa de Moisés. Versículo 13. A segunda desculpa envolvia a identidade de quem o estava enviando. E essa pessoa era Deus que estava enviando. Ele diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Esse é o tipo de pretexto em que você joga para os outros. Para os outros. É aquela mania que muitas vezes nós temos de achar que o sucesso ou o insucesso, ou a derrota, ela depende dos outros, da opinião, do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. Então, Senhor, quando eu chegar lá para esse povo, que resposta eu vou dar para eles? É incrível se você observar bem, irmãos, Deus já havia revelado sua identidade a Moisés. Deus já havia dito: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então por que Moisés quis saber naquele momento o nome de Deus? Por que Moisés quis saber ou quis ter de Deus ali algo mais específico? Moisés sabia que no Egito havia muitos deuses. Os egípcios adoravam muitos deuses, e esses deuses tinham nome. Tinha um nome específico para cada deus. E simplesmente dizer: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, isso não traz um nome em si. Porque na verdade, quando Deus diz isso: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus está revelando ali o seu caráter.
o aspecto da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Esse era um caráter de Deus. É incrível, irmãos, observar que Deus em nenhum momento tem a intenção de dizer o seu nome para Moisés. Porque Moisés queria saber o nome de Deus e de alguma forma o que estava em volta desse nome. Quem é esse Deus? Quais são as atribuições, os requisitos que esse Deus tem para tentar afrontar Faraó, o Egito todo? Porque tem que ser uma coisa muito poderosa para tentar confrontar Faraó, porque Faraó, o Egito era o maior império da época, irmãos. Então Moisés queria saber uma credencial de Deus. Quem é? Eu vou em nome de quem? Porque eles têm muitos deuses. E os deuses deles têm nomes. Aí Deus diz uma das frases mais profundas, faz uma das revelações mais profundas a respeito dele mesmo. Deus diz para Moisés no versículo 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É incrível, irmãos, como Deus ele pronuncia um nome que é impronunciável. É impronunciável. Mas na verdade Deus queria mostrar o seu caráter. Deus queria mostrar para Moisés que ele era, e que ele não dependia de absolutamente nada para ser o que ele era. Eu sou o que sou. Eu sou eterno. Eu existo desde a eternidade, desde o princípio, e sempre vou existir, e não dependo e não preciso de nada para existir. Simplesmente diga para o meu povo que eu sou. É incrível como a expressão que Deus utiliza, o nome que Deus utiliza, ele é impronunciável. Ele cita esse nome utilizando 4 consoantes só. Y, H, W e H. Que depois os judeus colocaram lá as vogais. Alguns dizem que é Javé, outros Jeová. Mas na verdade, muitos teólogos dizem que ali é uma palavra que é impronunciável. E os homens tentam encontrar o nome de Deus aí nessa expressão. Inclusive os Jeová tentam dizer que esse é o nome de Deus e só pode usar esse nome. Mas na verdade o próprio judeu, ele substituía esse nome e usava o nome Senhor. O próprio Cristo, em Marcos 12, 11, ele usava o nome em grego, que era Kyrios. Ele diz: isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa ao nosso Deus. Ou seja, a coisa mais importante não era saber o nome de Deus. A coisa mais importante era revelar o caráter desse Deus. Eu sou o que sou. Existem muitos nomes que as pessoas atribuem a Deus. Inclusive tem uma música que a gente canta aqui que é só nome: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, existem vários nomes. Mas qual usar, pastor? Qual é a maneira correta de usar o nome de Deus? Jesus usava simplesmente Senhor, o Pai. Porque a coisa mais importante não é o nome, mas o caráter divino revelado aos homens. Deus estava dizendo a Moisés para ele não se preocupar com o nome, sim com o caráter de quem o estava enviando. A terceira desculpa está no capítulo 4, versículo 1. Que envolvia a credibilidade de Moisés.
Êxodo 4:1 diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, como é que eles vão acreditar em um assassino, um covarde que fugiu? Moisés leva em conta o seu passado, talvez. Leva em conta a vida que ele levava agora, um simples pastor de ovelhas com um cajado na mão, sem estratégias de guerra, sem autorizações, sem roupas importantes para se apresentar diante de uma pessoa tão poderosa como o Faraó. É incrível que essa desculpa, em partes, Deus concorda com Moisés. De fato, Deus via que Moisés precisava de algo para provar que ele estava sendo enviado por Deus. E essa prova seria os sinais. Os sinais de Deus. E aí ele pega o cajado e demonstra ali e realiza um milagre. Algo sobrenatural acontece. E Deus diz: Moisés, esse é o sinal que fará com que eles vão acreditar em você. É incrível, meus amados, como a manifestação do poder de Deus, ela é capaz de modificar, de mudar a maneira como as pessoas enxergam e nos veem. Deus não queria convencer Faraó. Deus queria mostrar para Faraó o seu poder, quem ele era. Eu olho para um texto bíblico, irmãos, a passagem que revela a história do endemoniado de Gadara. Um homem perturbado por espíritos malignos, demoníacos, que não era ninguém, que vivia nos sepulcros. E que quando Deus o liberta, ele volta à sua consciência, ele volta a ser incluído na sociedade, e ele tenta seguir Jesus. Mas Jesus disse: não, você não vai me seguir. Você vai ficar nessa cidade e vai testemunhar. Eu quero que elas vejam o que aconteceu em você. Eu quero que elas vejam o milagre que aconteceu em você. Eu quero que elas vejam os sinais que aconteceram na sua vida. Nós perdemos a oportunidade de sermos canais da manifestação do poder de Deus. Sabe por quê? Porque nós criamos desculpas. Nós nos escondemos, nós fugimos. Porque, queridos, quando nós damos um passo adiante, nós estamos habilitados, ou dizendo para Deus: Senhor, usa a minha vida, faz o teu querer, a tua vontade. E é nesse ponto, querido, que Deus manifesta em nós os seus sinais, as suas maravilhas, onde você vai ser capaz de fazer coisas que você não fazia e realizar coisas que você não realizava. Você sabe qual é o maior sinal, o maior milagre que Deus já fez na minha vida ou na tua vida? Você sabe? Deus te salvou. Deus transformou você. Deus te tirou das trevas para a luz. Deus te fez nova criatura. Existe milagre mais poderoso que esse? Não existe. Mas nós estamos trazendo argumentos para Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eles não vão acreditar em mim. O Senhor está dizendo: eu não quero que você vá argumentar, falar, não. Eu quero que elas vejam. Certa vez, os discípulos de João foram até Jesus
Porque João mandou eles irem até Jesus para saber se de fato ele era o Messias, o Cristo. E eles chegaram até Jesus e disseram: olha, João nos mandou aqui para saber se você é realmente o Messias, o Cristo. Talvez eles esperassem um relatório, né? Olha aqui, leia aqui o relatório aqui, olha só. Isso aqui é uma carta dada por Deus. Deus mandou essa carta, está dizendo aqui que eu sou filho, que eu sou isso e aquilo. Jesus não fez isso. Jesus disse assim: olha, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos se levantam e andam. Foi o que Jesus mostrou para eles. Os sinais. Os sinais. O que o mundo precisa ver em nós, irmãos? Os sinais. Era isso que Moisés precisava fazer. O que ele tinha na sua mão? Qual era o seu instrumento? Um cajado. Um simples cajado para tacar em algumas ovelhas. Ele só tinha um cajado na mão. O que foi que Deus usou como instrumento? O seu cajado, o que ele tinha. Irmão, o teu instrumento é a tua voz. As tuas mãos habilidosas. Os teus pés. A tua inteligência. É aquilo que você tem que Deus quer usar. Eu estou querendo buscar algo fora. Algo que eu vejo acontecendo na vida de outra pessoa. Não, você já tem. O que você precisa fazer é colocar diante de Deus. É isso. Deus quer revelar os sinais dele na tua vida. É isso que ele faz. Paulo de Tarso foi um homem marcado por um testemunho de sangue. O sangue passava pelas mãos de Paulo. Por tantas coisas que ele fez. É por isso que Paulo dizia: eu sou o pior de todos os pecadores, porque eu persegui a igreja do Senhor. O que foi que Paulo fez, irmãos, para mudar a sua história? Para fazer com que as pessoas não enxergassem mais aquele velho Paulo, perseguidor da igreja, de má fama. Sabe o que Paulo fez? Eu vou viver a vida de Cristo. Eu quero me tornar parecido com Jesus. Gálatas 2:20 ele diz: logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Olha só o que ele faz. Paulo muda a sua história. O que ele foi já não existe mais. O que existe agora é um homem parecido com Cristo Jesus. E não é isso que Cristo faz conosco? Cada um que está aqui pode ser parecido com Jesus. Basta você escolher. Eu queria encerrar falando a última desculpa de Moisés. Êxodo 4:10 diz: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Moisés ainda não havia, irmãos, entendido que a coisa mais importante não era o mensageiro. A coisa mais importante não estava no mensageiro, mas sim na mensagem.
Porque às vezes nós achamos que a razão pela qual a mensagem não vai chegar numa pessoa é culpa minha, é as minhas falhas, é as minhas fraquezas, os meus defeitos. E aí começamos a criar desculpas. Essa era a desculpa mais inconsistente de Moisés. Porque lá em Atos 7:22, Estevão, falando sobre Moisés, ele diz assim: Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. A verdade é que Moisés mentiu para Deus. Porque Estevão diz que Moisés foi um homem educado. Acredito eu, irmãos, que o Egito tinha os melhores professores mestres. E como príncipe ele cresceu com uma educação. Na verdade, a preocupação de Moisés estava em querer, de alguma forma, ser convincente com as suas palavras. Ele queria de alguma maneira que as suas palavras pudessem convencer o povo, as pessoas. Mas não era isso que Deus queria. Deus não queria que Moisés convencesse ninguém. Nem Faraó, porque Deus disse que quem vai endurecer o coração dele sou eu, e eu vou amolecer. Quem vai tratar de Faraó sou eu. Eu só quero que você leve a mensagem. Seja o meu porta-voz. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:4. Você que tem tanta preocupação com o que dizer, com o que falar, o que é que eu digo, o que é que eu falo. Pastor, eu não sei falar de Jesus, evangelizar ninguém porque eu não sei falar. Eu vejo uns irmãos lá na igreja que falam tão bem, que se expressam tão bem. Lá em Beneditinos, teve um irmão chamado Manuel Menezes. Nós tivemos o privilégio de conhecer aquele irmão. Vocês sabiam que o irmão Manuel, ele não sabia ler? Ele era analfabeto, ele não sabia ler. E vocês sabiam, queridos, que o irmão Manuel, sem saber ler, conseguiu influenciar a vida de muitas pessoas naquela cidade. E muitas delas hoje estão lá na congregação, se congregando. Irmã Joana, irmão Chico, Manel com a sua família e muitos outros foram influenciados por ele. Uma pessoa que não sabia nem ler. Aí eu estou preocupado, porque eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. Paulo era um homem eloquente, porque eu sei que Paulo estudou aos pés de um homem muito intelectual que foi Gamaliel. Mas Paulo era confundido, sabe com o quê? Com esses pregadores de mercado. Os caras dizem que Paulo era um pregador de mercado. Os filósofos, os intelectuais, criticavam Paulo, a mensagem de Paulo. Pediam sabedoria. Olha a resposta de Paulo em 1 Coríntios 2:4. Minha mensagem e minha pregação não consistem de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito de Deus. Então, pastor, você está dizendo que eu não preciso estudar, desenvolver um estudo profundo para saber me preparar e falar? Não estou dizendo isso não, meu amigo.
Eu estou dizendo que não é através disso, não vai ser através disso que o Espírito de Deus vai se manifestar somente. Porque a coisa mais importante não são as palavras persuasivas. A coisa mais importante é a demonstração do poder do Espírito. Porque você pode ser intelectual, você pode ter palavras persuasivas, você pode ter argumentos, mas se você não tiver a demonstração do poder do Espírito, isso não vale de nada. Porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem, e não as minhas palavras. Então Deus diz para Moisés: quem foi que fez a boca, Moisés? Quem foi que fez tua boca? Se eu fiz tua boca, quer dizer que eu não posso colocar palavras na tua boca? O Deus que fez a boca não pode fazer isso? Claro que pode. Mas por incrível que pareça, queridos, depois de todos os argumentos, depois de todas as respostas, demonstração de poder, depois de Deus transformar o cajado dele em serpente, sabe o que foi que Moisés fez? Moisés ainda disse assim para Deus: Senhor, eu não, manda outro. Senhor, eu peço que envie outra pessoa. Ainda assim ele fez isso. Mas nesse momento, irmãos, Moisés conseguiu mexer com Deus de verdade. O texto diz que Deus se irou com Moisés. Ele conseguiu instigar a ira de Deus. Sabe por quê que Deus se irou? Porque Deus contava era com ele. Era ele a pessoa que Deus queria usar. Deus não queria usar outra pessoa, era ele. Ele fazia parte dos planos de Deus. Desde pequeno. Desde bebezinho. Deus havia esperado aquele tempo para dizer aquilo para ele. Para ainda assim o cara dizer: manda outro. Quem somos nós, irmãos? Quem é você? Em que fase você se encontra da vida? Será que você está no palácio? Você vive lá na situação cômoda, no palácio, com tudo ao teu dispor, vivendo uma realidade que na verdade não é para você viver. Você não foi criado, você não foi chamado para viver lá entre os egípcios do palácio. Lá não é o lugar para você estar. Será que você já caiu em si e percebeu que o lugar em que você está é inadequado? Que esse não é o lugar que Deus te chamou para estar. É ruim. Vem logo aquele sentimento em nós, dizendo assim: Senhor, o que eu devo fazer? Para onde ir? Ou será que você se encontra nas terras de Midian, fugitivo, escondido da sua responsabilidade, do seu compromisso, da sua missão? Eu queria trazer isso aqui para nós hoje, nessa noite. E dizer que assim como Deus falou com Moisés, Deus fala conosco. Deus se revela, se manifesta, todos os dias. E nos lembra quem nós somos. Nos lembra nossas responsabilidades, nossa missão, nosso compromisso para com Ele. Moisés se tornou um dos homens mais importantes da Bíblia. Um dos maiores líderes. E foi capaz de ver uma das cenas mais impressionantes. O mar se abrindo na frente dele.
Deus provou a todo instante tudo aquilo que ele falou para Moisés. Tudo que Deus prometeu para Moisés, ele fez. Eu quero dizer para você que todas as promessas que Deus faz para nós, ele cumpre. Porque ele não mente. E quantas promessas Deus tem feito para nós, irmãos? Quantas promessas. Então chegou o tempo da gente se levantar, sair do lugar onde nós estamos e ir para o lugar que Deus quer nos mandar. Ele quer fazer com que a sua obra aconteça. Ele quer realizar a sua obra. Você faz parte dos planos de Deus. Amém? E se você faz parte dos planos de Deus, Deus conta com você. Sempre vai contar com você. Porque Ele não rejeita e despreza ninguém.